programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Augusto Bastos Barbosa. Para quem não conhece, o Augusto é um profissional de locação de imóveis, mas nós não vamos falar sobre este assunto. Entendeu? Nós vamos falar para uma paixão que o Augusto tem, dos seus olhares submersos. Eu queria saber, Augusto, quando foi que começou isso? Em que momento da sua vida começou esse seu olhar para os oceanos? Na verdade, Jonas, eu tive a oportunidade de ler no passado um livro chamado Vinhos e Guerra, que ele narrava a situação dos franceses na época da ocupação alemã na França, protegendo os seus vinhos, né, e as suas adegas. E, posteriormente, eu comecei a estudar sobre submarinos alemães. E descobrimos que no litoral do Ceará existe a possibilidade de se encontrar 2 submarinos aqui afundados pelos americanos, tá? Durante o período da Segunda Guerra, volta de 1943, que seria o U-507 e o U-64. Recentemente, inclusive, até saiu um livro agora sobre o U-507. E a partir daí, eu comecei a me interessar também pelo mergulho, tá? No sentido da gente poder descobrir na costa cearense o que é que a gente tem de naufrágios perdidos, não localizados ou desconhecidos. E a partir daí a gente formou um grupo de mergulhadores representado pelo Mar do Ceará, e a gente começou a desenvolver trabalho nesse sentido, tá? Para exemplificar, a gente está fazendo, além desse livro, a gente está fazendo agora o Atlas de Naufrágio do Ceará. Uhum. A gente já conta hoje com mais de 90 registros de naufrágios, que vão desde o século XVI à atual, tá? Que a gente tem o New Land, que foi um navio que foi afundado agora, ano passado, aqui na Baía do Mucuripe. E a partir de então a gente começou a estudar e começou a estabelecer contatos na Holanda, contatos no Brasil. Tem o Maurício de Carvalho, que é o proprietário do site chamado Naufrágio do Brasil, que é um dos maiores acervos em termos de informações, DPHDM também, que é o Departamento Histórico da Marinha do Brasil, tá? E outras publicações a nível digitais ou digital e publicações convencionais de livros, que é a minha grande paixão da leitura. E aí a gente começou a contar a história. Aí vocês têm o auxílio da Marinha para fazer esse trabalho? A gente tem que ter sempre a autorização da Marinha. Toda vida que você vai pesquisar por um naufrágio, se encontrar em áreas de competência da Marinha, tá? A gente tem que ter a autorização. Então, Mas a área é toda da Marinha, né? Do mar. Mas existem naufrágios internos também, não é? Por exemplo, aqui a gente não tem, mas se você pegar a região de Grandes Lagos nos Estados Unidos, você tem milhares de naufrágios, tá? Que é a forma de locomoção mais antiga, de transporte. Então, só para você ter uma ideia, a Unesco estima em cerca de 3 milhões de naufrágios no mundo. E é um dado que diariamente vai se alterando. Porque principalmente antigamente não existiam estradas, as estradas eram os rios, né? Exatamente. E aí aconteceu, né? Existe isso no mundo inteiro, né? Mas por que o interesse aqui pela costa do Ceará? Bom, pelo fato de eu ser cearense e em termos de logística é onde se torna mais fácil. Há cerca de 2 anos nós adquirimos um veleiro, tá certo? E, além do veleiro também, a gente adquiriu tecnologia, que é um sonar de varredura lateral, que dá a possibilidade de você vislumbrar de cima o objeto lá embaixo em 3 dimensões. Então, dá para você distinguir, pelo menos os naufrágios mais recentes, tá? No sentido de são formações ou orgânicas ou formações artificiais. E agora, há cerca de um mês, a gente adquiriu um magnetômetro, que é um detector de metal subaquático. Então, com esses dois equipamentos, a gente, inclusive, está indo agora, esse final de semana que vem, para Icapuí, no sentido de verificar 3 anomalias que a gente foi informado no litoral, tá? Mas, especificamente, que tipo de anomalia você consegue detectar sem a olho nu, sem os equipamentos? Vamos pegar aqui no ponto de vista, que não é a minha formação, mas da formação dos geólogos e geofísicos marinhos. Eles têm um mapeamento do oceano. Então, eu não sou um técnico, então eu não posso me aprofundar muito, mas qualquer distorção que não é que você verifica que pode não ser natural, é motivo de você estudar.
Mas e como isso é fotografado pelo satélite? Isso é feito? Olha, hoje você tem tecnologias, eu imagino até que esses países mais desenvolvidos já têm isso tudo mapeado, tá? O Google agora, recentemente, também fez um trabalho nesse sentido, de mapear todo o oceano. Verdade. Tá? E você tem hoje um sonar de varredura, que ele vai em aeronaves, que você tem um cone muito maior. Então, existe um processo que está a nível de estudo no Brasil, que é o mapeamento de toda a costa brasileira. Então, quando você vai no fundo do mar, normalmente o fundo do mar, ele além de ser plano, ele é, somente o nosso aqui, nessa região, ele tem pouco cascalho, é mais areia. Então, qualquer situação que você vê diferente dessa situação, ou de volume, de relevo, tá? Ou de depressão, você chama atenção. Ou o que é melhor para a gente, inclusive, é o pescador. O pescador é o grande conhecedor do mar. O pescador, quando ele vai para o mar e ele lança a isca ou lança a rede e a isca vem enferrujada ou vem enganchada, é sinal que tem alguma coisa lá embaixo. E essa alguma coisa tanto pode ser um pesqueiro natural, formação de pedras, como pode ser um artificial, que seria um naufrágio. Tá? Então, a partir daí, a gente começa a investigar. E aí vai colhendo informações, aí vai nos livros de história, verifica se para aquela região, para aquele período, existe alguma embarcação perdida. Tá? Você também verifica a parte de ferro. Se o casco é de ferro, você já sabe, você consegue enquadrar um determinado período para a contemporaneidade. Se for mais antigo, madeira. Tá? Que, embora que madeira nos trópicos não, abaixo do Equador, a gente tem um problema muito sério porque ele se deteriora muito rápido a madeira. Ela é consumida por um organismo bivalve. Fungo. É um fungo, diferentemente dos mares frios, que lá eles não se proliferam. Ou no Mar Negro, que não se prolifera vida nenhuma, porque lá o enxofre é muito grande. Tá? Então transforma em ácido sulfídrico. E aí você vai investigando. Né? Na verdade, a pesquisa, ela vem de várias fontes. Vamos exemplificar, eu estou conversando com você aqui sobre isso, de repente, alguém que vê esse programa tem alguma informação no litoral e entra em contato. E aí você vai somando, até o momento que você tem mais ou menos uma noção do que você está procurando e onde você pode encontrar, e aí você vai atrás. Como eu pretendo em breve, não sei, esse livro 507 que saiu agora, eu não sei se ele vai dar elementos, mas se ele der elementos que dê para a gente procurá-lo, a gente certamente vai atrás dele. A gente imagina que ele esteja lá pela Taíba, Paracuru. O David Cameron, né, de Titanic, né, que ele é um apaixonado também, né, por mares, é possível você encontrar um navio desse e depois reconstituir a história desse navio? Ah, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de conhecer em Estocolmo, na Suécia, um navio chamado Vasa, que lá originou o Vasa Museu. Esse navio ele foi a maior, digamos assim, a maior embarcação sueca do século XVII, não me falha a memória. E esse navio ele foi tão magnífico que e ao longo da construção foi adicionando tantas características que ele, logo depois que ele saiu, foi lançado ao mar, ele pegou um vento lateral e foi ao fundo. E esse navio ficou afundado durante muito tempo. Até que agora no século XX, ele foi descoberto. Tá? E por ser um ambiente muito frio, ele foi aproveitado em 95% dele. Então, o museu lá em Estocolmo é o próprio navio. Você entra e você acompanha como é que era a vida do navio. E é fabuloso. É um achado que, só para lhe dar uma informação, me parece que é o equipamento que dá maior retorno em termos de turismo e de retorno econômico para a cidade, devido à quantidade de pessoas que vão lá investigar. Tem um muito bonito também na Noruega, que é o Museu Viking, e a gente quer fazer um museu também em Capuí, que não é um museu ligado diretamente à parte de arqueologia subaquática, mas é ligado à parte de arqueologia. E num dessas expedições nossas, a gente encontrou um contêiner de cristais aqui na Baía do Mucuripe, e a gente, no início, a gente pensou em doar para o Aquário de Fortaleza, mas não houve interesse das entidades que são competentes, tá? E a gente vai pegar, então, esse acervo, vai comercializá-lo, já que não há um interesse arqueológico, porque é uma carga recente, uma carga de 1981, e a gente, então, vai pegar e vai transformar essa carga em recurso e vai viabilizar a construção do Museu de Ponta Grossa,
cujo o acervo lá é um dos maiores acervos do Brasil. Tá? Você vai desde a Pedra Lascada, a Pedra Polida, à ocupação holandesa. E você tem lá centenas de peças que é impressionante como ainda não há uma noção exata da dimensão desse acervo lá. Me diga uma coisa, na história, na história da escravidão, que os barcos aqui na costa, entende os barcos que é possível encontrar ainda esses barcos e com uma certa qualidade ainda de material, ou a madeira já está totalmente destruída, você não vê mais nada, não encontra mais nada? Provavelmente ou destruído ou enterrado. Tá? Embora que a gente tenha um projeto de busca de um galeão, saindo ali do Rio Ceará. Tá? Aqui é de comum conhecimento que a formação de Fortaleza se deu pelo Rio Ceará. A primeira ocupação foi lá. Inclusive também foi dominado por holandeses. E a gente tem uma pesquisa lá nesse sentido. Tá? A gente espera para o ano que vem, quando o mar ficar mais tranquilo, a gente, através da geofísica, pegar os canais que tem e procurar alguma coisa nesse sentido. Tá? Porque certamente a gente tem galeões. O problema do galeão é, por ser uma embarcação muito antiga, ela já está praticamente extinta, a parte de madeira, e o que não está extinto está quase que todo coberto ou irreconhecível, porque ele já foi todo apropriado de vida marinha. Mas é possível, por exemplo, você encontrar um navio desse carregado de ouro, fazer muito dinheiro, é possível fazer isso? Né? Sim. Inclusive, recentemente em Pernambuco, cerca de 1 ou 2 anos, uma equipe de húngaro encontrou lá uma carga muito valiosa. Quer dizer que todo o material que eu encontre no mar é meu, eu posso enricar e encontrar um naviozinho cheio de ouro, prata e pedras preciosas? Não é bem assim. A gente tem uma posição a nível mundial da Unesco que ela define como a preservação in situ, que você deve manter a carga no local onde foi encontrado, tá? Por quê? Porque essa carga, se você não der o tratamento adequado, quando você retira do meio que ela se encontra, essa carga ela tende a perder a consistência e, com muito pouco tempo, essa carga ela deverá se destruir, tá? No entanto, existem outras teses, inclusive dessas empresas que exploram, que é interessante você retirá-lo e colocar em museu e estudar como preservar, tá? Porque essas cargas lá embaixo, elas não acrescentam conhecimento, e aqui em cima sim, tá? O que é que o museu é? O museu é um lugar onde você armazena o que é antigo, onde você conta a história, tá? Então, eu acredito que a gente possa caminhar para uma situação intermediária, que você, por exemplo, um naufrágio você encontra 1.000 moedas, 500.000 moedas, por que é que você não pode deixar lá e retirar uma parte e fazer um estudo e colocar em museus? Até mesmo porque no Brasil, com essa costa imensa que a gente tem, não tem como você ter segurança. É verdade. Tá? Como é que você vai pegar e vai manter essa costa? Você não tem nem como fiscalizar, nem pesquisar o que já existe. Rapaz, eu tenho uma curiosidade. Você, na realidade, esta semana foi lançado aqui o livro Olhares Submersos, que você é o coordenador aqui, né, desse projeto, né, com vários fotógrafos, e eu observei aqui, e nesse trabalho eu não vi nenhum navio, né? Só tem peixe, né? Como é que surgiu essa ideia de produzir esta obra? Olhares Submersos. Essa referência ao navio, ela vai vir no próximo, que vai ser no Ata de Naufrágio, tá? Esse Olhares Submersos, é interessante que ele começou pelo trabalho do Hoover de Alencar Bandeira, que é um fotógrafo que tem uma sensibilidade muito grande e uma técnica muito interessante quando ele está lá embaixo. E, posteriormente, a Érica se juntou, que é uma fotógrafa gaúcha, tá? Que tem uma visão especial, e tem o Tito Lotufo, que é PhD lá do Labomar, e ele, basicamente, ele fotografa micro-organismos. Então, a gente começou com o Hoover, e aí a gente descobriu o trabalho da Érica e depois o do Tito. Então, a gente optou por reunir esses 3 trabalhos e mostrar um pouco do que pode ser produzido com qualidade no Ceará. Porque a tese que a gente defende, é importante também colocar que esse livro ele foi feito no sistema de cooperativa, todo mundo trabalhou de graça, tá? E foi patrocinado pela iniciativa privada, a gente não contou com recurso público, mas a gente conseguiu fazer um livro que a gente pode colocar em qualquer livraria ou qualquer biblioteca do mundo, pela qualidade.
E é isso que a gente procura, é a gente desenvolver aqui no Ceará esse tipo de trabalho, tá? O Atlas também ele vai vir nesse sentido. O Atlas a gente está fazendo uma pesquisa muito interessante e agora está na parte de edição. E aí e vamos fazer um documentário do Contêiner dos Cristais, que são essa história é interessante. Em 1981, um navio chamado Amazona, que até existe uma dúvida se é Amazona ou Amazonas. Ele pertencia à companhia de navegação maranhense, Netumar, e ele vinha trazendo uma carga de cristais, entre outros produtos, para o Rio de Janeiro. E chegando na Baía de Mucuripe, ele já vinha com problema, ele adernou e esses contêineres eles vieram ao mar. E uma parte veio dar na costa, que vinham com as toras imensas, não sei se você tem alguma lembra, que é uma história de eucalipto. Inclusive, teve gente que faleceu por conta dessa história, briga e tudo. E esses contêineres, a gente tem notícia de 2 contêineres desses estarem ainda submersos. E a gente, então, encontrou um e está pesquisando, e pediu permissão à Marinha para pesquisar outro. Tá? E a ideia da gente as peças que estão lá, desse primeiro que a gente já pesquisou, são peças belíssimas de cristal, embora seja um cristal industrializado em Manaus, e a gente verificou também que, por ser uma carga nova, ela não se enquadra na legislação que seria considerada um patrimônio arqueológico. E a ideia é a gente ir encontrando, juntamente com o outro, a gente transformar essa carga em recursos, já que não há interesse arqueológico do IFAM, em recursos para viabilizar o Museu de Capuí, o Museu de Ponta Grossa, onde está lá na casa do Josué, que as pessoas conhecem, um pescador, e em condições que não estão em condições adequadas. Então, a gente quer criar lá um museu de visitação e ser um difusor também de conhecimento para a região, tá? Que gere conhecimento para a população, de uma forma bem mais abrangente, não é? Essa história da teoria do mascate e levando para o poder público, a gente descobre que eles não têm interesse por determinados fatos da história, né? Mas eu queria saber se o poder particular, né, se os empresários recebem bem, chegam com essa história, né? Vamos procurar a relíquia, vamos contar a história, vamos montar um museu sobre a história arqueológica. Isso é fácil de você ter apoio financeiro Eu como acho contrapartida? A gente, levando em conta a formação histórica do Ceará, tá? Mais precisamente Fortaleza, o que a gente pode verificar é que uma grande base, a grande maioria desses empresários, ela corresponde a originários do comércio. Tá? A gente não tem aqui o que a gente poderia considerar uma elite pensante. Né? Nós temos classe dominante. Tá? E a gente tem uma certa dificuldade, porque eles não têm conhecimento. Tá? São pessoas pouco viajadas, pessoas que leem pouco. Tá? O empresariado, de uma forma geral, ele não tem esse discernimento. Você quer o meu dinheiro para fazer essas coisas, né? Pois é, rapaz. Essa coisa do dinheiro é muito forte, né? O dinheiro é mais forte do que o conhecimento. Né? Então, é questão de prioridade, né? Por outro lado, a gente já começa a despertar, as pessoas estão começando a viajar mais, estão começando a se informar mais, então a gente tem tido sorte de encontrar sempre empresários que estão dispostos a colaborar nesse sentido. Tanto é que o primeiro livro foi viabilizado por empresários, e esse segundo também, e o terceiro eu espero que sim. Tá? A gente, é difícil porque, como eu falei, a gente não tem, aqui a relação com o Estado é só venha a nós, o vosso reino nada. Aliás, recentemente o Cid deu uma entrevista que é até meio paradoxal, que ele disse que o empresário só quer tirar. No dia que nós oferecemos um tesouro para ir para o aquário, para ficar numa sala de naufrágio, conversei com o arquiteto, Leonardo Fontinelli, para ficar lá, um tesouro de 30 anos, daqui a 50 anos vai ter 80 anos, passa a ter valor arqueológico, mas o governo do Estado nunca teve nenhum trabalho de dizer um não, simplesmente ignorou essa situação, tá? Então, a gente não conta, principalmente com o político, né? O político, esse aí é uma classe que a gente realmente não deve levar em conta. Mas o fato é que a gente tem construído a história, e eu defendo a tese que, se você, como empresário, que é o meu caso, tá? Se você teve um pouquinho de sorte na vida, ou trabalhou direito, tá? Dê uma contrapartida para a sociedade, dê uma contrapartida para o Estado, que vai ficar muito melhor. As pessoas reclamam de violência, mas em vez de blindar o carro, seria mais interessante dividir um pouco mais, ser menos mesquinho. Não é? Eu acho que você acaba se tornando refém da sua mesquinhez.
Falando de história, aí eu me lembrei da história do Laura II. Entende? É possível a gente resgatar, entende, essas histórias verdadeiras, né, para transformar, reconstruir? Sem dúvida. A gente está em busca do 507. Esse submarino, ele atua aqui de 42 e 43. Ele afundou 5 navios brasileiros, dos quais 2 a gente tem imagens belíssimas, que é o Barão Dashmont, que é conhecido como o naufrágio do Pecém, que é um navio que foi afundado em 1943, que ia transportando carvão. Ele está no litoral de Pecém, um navio que ele está entre 28 e 32 metros de profundidade, e o lugar lá é belíssimo, tá? Uma vida marinha muito rica. E tem o petroleiro do Acaraú, que era conhecido como petroleiro do Acaraú, mas que ano passado foi descoberto por um dos mergulhadores nossos, que mergulha aqui, que é o Eugênio Teia, que era um cargueiro americano, tá? Que foi afundado também pelo 507. A gente também tem alguma suspeita que nessas águas andaram navegando submarinos italianos, tá? E também tem o 164. Então, para se encontrar esse submarino, é só uma questão de tempo. À medida que a tecnologia vai se desenvolvendo e vai barateando, porque uma grande dificuldade é o preço da tecnologia, certamente esses navios vão ser encontrados. O que foi que houve com o Laura II? Hein? O que foi que houve com o Laura II? O Laura, ele era um navio negreiro, ele vinha transportando uma carga de escravos, houve um motim, até onde eu sou informado, e esse navio ele foi parar ali nas costas da Caponga. Essa carranca, que é aquela peça de polpa, que é um ícone, ela se encontra hoje no Museu do Ceará. Tá? Mas não é um navio que eu me aprofundei muito. Eu me aprofundei, mas foi num navio chamado navio Iate Palpite. E porque a turma do Laura II parece que a turma foi presa e foi julgado e alguns foram condenados. Eu acho que eles foram executados, né? Ali na praça do me alongar, porque eu não tenho, eu tenho conhecimento do navio Palpite, que é um navio também que a gente pesquisa, que foi um navio que ele foi criado em 1859, 56, foi criada uma comissão chamada Comissão Científica Exploradora, que era uma comissão formada por notáveis, na época de Dom Pedro II, que veio mapear os recursos minerais. Era formado por Gonçalves Dias, na parte de etnografia, por Gustavo Capanema, a parte, se não me falha a memória, de mineralogia, também tinha a parte de botânica, zoologia, e essa comissão ela passou um período no Ceará e fez uma série de anotações. E ela começou pelo sul e terminou pelo norte, ali na região de Camusim. E esse foi fretado então um navio, esse navio foi construído ali no passeio público, na época por um português que era milionário na época, e daí a dificuldade da gente ter informações sobre esse navio, porque não foi um navio de estaleiro, foi um navio feito de certa forma artesanal, e aí essa comissão, ela embarcou essa carga e vinha em destino à Fortaleza para depois ir para o Rio de Janeiro. E nesse percurso, ele pegou um vento forte e veio a afundar. E a gente tem a curiosidade, está estudando para ver se a gente consegue encontrar alguma possibilidade de mergulhar nele, tá? Existe um navio em Amontada, um navio de casco de madeira, que em tese pode ser, a gente ainda não teve a oportunidade de mergulhar lá. Que são tem um navio também de madeira também na Praia do Canto Verde, na região sul, tá? E aí a gente está pesquisando, tá? E aquele navio que foi encontrado, aquele resto que saiu na imprensa aí lá em Capuí, Navio dos Ossos? Os ossos. Bom, esse navio ele tá agora sendo pesquisado pela Marinha do Brasil. Tá? Existe uma tese lá defendida por um historiador de vocês lá, como é o nome dele? Ele está me fugindo aqui a memória. Que ele defendeu a tese, inclusive houve uma audiência pública lá em Capuí, e ele defende a tese que esse navio estava ligado com o tráfico, tinha alguma correlação com o tráfico negreiro. Eu, particularmente, eu não sei. Tá? Eu tive a oportunidade de uma vez mergulhar no local, verificar lá os ossos e a estrutura era muito antiga, tá? Você praticamente não vê nada. Embora que, como é um navio que se encontra entre 2 currais e ele é muito raso, e já era um navio de conhecimento lá da comunidade, esse navio ele deve ter sido já retirado boa parte da carga, então a gente vai ter uma dificuldade. Porque a gente tem algumas peças no navio que a gente facilita a identificação, uma delas é o sino. Né? Quando você tem o sino, tudo torna mais fácil, porque normalmente o sino tem a inscrição do navio, mas é uma das coisas que primeiro leva, né? Com certeza. É o sino. Então, a gente, na verdade, essa pesquisa é um quebra-cabeça. Tá? Você tem que pesquisar o armador, onde ele foi produzido,
Só para lhe dar um dado interessante, na Segunda Guerra, quando foi encerrado, os americanos fizeram um registro de todos os submarinos alemães. E existia um submarino que ele estava perdido na costa da África, com o registro da costa da África. E encontraram um submarino na costa dos Estados Unidos. Tá? E não batia porque não tinha nenhum registro. Eles conseguiram localizar, recentemente até vi um documentário sobre isso novamente, eles conseguiram localizar a origem desse submarino por uma faca que foi encontrada dentro do barco e tinha a inscrição do proprietário da faca. E aí eles foram na tripulação, identificaram qual era o submarino e verificaram que tinha sido registrado errado. E para quem quer saber mais sobre este assunto, pesquisar aonde? Você tem um minuto para as suas considerações finais. Você tem alguns sites no Brasil chamados, tem um do Maurício Carvalho, que é muito bom, que é o Naufrágio do Brasil. Você tem outro também, que é o Brasil Mergulho. Tá? Você tem a Biblioteca Nacional, você tem a Maria do Brasil, DPHDM. E você também tem, se for navios de outras origens, basicamente a gente não tem uma formação, a gente não teve um estaleiro muito atuante no Brasil, né? Então, você tem arquivos portugueses da Torre do Tombo, você tem na Espanha e você tem na Holanda, né? Os arquivos da Companhia das Índias Ocidentais. Você, inclusive, tem um arqueólogo brasileiro chamado Marco Albuquerque, que fez a restauração da Sinagoga do Recife, que é a mais antiga das Américas e o forte de lá. Ele está conseguindo, com a rainha da Suécia, abrir os arquivos da Companhia das Índias Ocidentais para pesquisadores brasileiros. Então, isso vai ser uma ferramenta importantíssima na parte de pesquisa. Ok, eu conversei aqui com Augusto Bastos Barbosa, que é do ramo imobiliário, mas que a conversa nossa aqui é sobre os Olares Submersos, esse livro que foi lançado esta semana e que pode ser encontrado aqui em todas as boas livrarias do ramo, né? Na verdade, Jonas, a gente fez uma edição basicamente já dirigida, tá? Foi para o Labomar, Laboratório de Biologia Marinha, para os patrocinadores e para a comunidade, tá? A gente pode estudar uma segunda impressão, mas a gente não colocou como o outro também. O outro que a gente colocou está à venda lá em Capuí para transformar esse recurso em fundo para o museu. Esse a gente fez diferente. Como a gente não tinha nenhum equipamento dirigido, a gente fez um rateio nas pessoas que trabalharam, porque todos trabalharam de graça, e elas vão presentear, vão dar o destino que acharem mais interessantes. Ok, muitíssimo obrigado aqui por sua participação no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa será exibido através aqui do nosso portal FGF, www.fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.